As pessoas falam muito, assim, da sua posse e acabam que não falam as coisas boas. Já fez 100 dias que já está no governo, são 3 meses, um pouquinho mais. Como é que você acha que as coisas estão andando? Vamos falar de coisas boas que você fez e que ninguém fala. Eu sinto muito que as pessoas falam mal, tarará, coisas boas. Eu acho que o mais importante do governo foi eu ter a liberdade para escolher os 22 ministros, sem qualquer interferência externa, quer seja de grupos de lobby, de empresários ou de políticos. E eu consegui, então, montar um ministério que, com todo respeito, né, orgulha o Brasil. Você pega cada ministro ali, ele sabe da sua função, tem competência, está preparado e tem dado conta do recado, mesmo com os parcos recursos que cada um tem. Então, esses 100 dias, na sua avaliação, foram 100 dias positivos? Não há dúvida, né? Teve algumas caneladas, que Normal. é natural, início de governo, um congresso novo também, muitos parlamentares ali querendo participar mais do meio do que devia, né? Mas tendo em vista uma renovação enorme que houve no parlamento, e conseguimos vencer essa batalha. Temos o parlamento hoje, em grande parte, aliado com nossas propostas. Acho que o maior ganho nesses últimos meses que isso veio acontecer, porque ninguém faz nada sozinho. Eu preciso do parlamento para aprovar meus projetos, né? Até que seja medida provisória, tem um prazo que ela se expira. Então, estamos muito bem afinados com o parlamento. Bons projetos apresentados, medidas provisórias, e estamos caminhando. E o que é mais importante, Luciana, com todos os ministros meus, nós estamos governando pelo exemplo. É coisa rara de acontecer na política brasileira. Bolsonaro, você é uma pessoa muito, assim, do povo, que eu digo assim, simples, eu conheço você há muito tempo, um cara espontâneo. Como é que se prepara para ser presidente? Existe alguma coisa que você tem que fazer? Você falou, nossa, e agora? Eu comecei a preparar no final de 2014, quando acabaram as eleições. Eu fui mais votado no Rio de Janeiro, como sempre, sem gastar, porque não tinha, nem pedi dinheiro para ninguém. E eu cheguei à conclusão do seguinte, olha, eu estou me enganando dentro do parlamento. Eu não pretendo ficar mais lá. Vou me preparar para disputar uma presidência, porque eu não quero mais, a partir de 2018, ser deputado federal. E assim eu fiz, né? Como um nômade andando em todo o Brasil, e fomos ganhando simpatia, foi crescendo. Foi lá no Super Pop? Foi no Super Pop algumas vezes, alguns programas. Se eu, Abafa. Se eu não me engano, foi no final de 2010, né? Tem passagem bacana, para quiser reprisar, fica à vontade. A gente se divertia, vai. Tinha muita liberdade no teu programa, agradeço a você, a liberdade que me deu lá, e foi a imprensa, né, em parte, foi mostrando quem realmente eu era. Tínhamos as mídias sociais, e isso aí foi mostrando à população que eu era uma pessoa diferente daqueles que disputavam ou que foram presidentes até aquele momento. Em função disso, acabou aí Quando é que você achou que você ia ganhar? Antes da facada, até algumas semanas antes, eu senti que existia essa possibilidade, porque cada vez mais, quando eu era recebido em aeroportos, eram milhares de pessoas, do nada, de graça, né? E eu senti que o povo queria alguém diferente, né? E senti pela maneira como os outros candidatos se comportavam, quase todos se unindo contra mim, que é natural, né? O pessoal se protege. Teve o episódio da facada, que marcou. Você ficou com medo de morrer? Sempre tem, né? Foi chato, foi bem ruim. O maior medo meu era deixar minha filha de 8 anos órfã, essa é a minha preocupação. Mas foi superado isso daí. Realmente eu achava que algo poderia acontecer nesse sentido, tá? Mas não calculei o nível da extensão do problema. Não só da extensão, mas como da possibilidade, que sempre acha que a gente é imortal. Todos nós achamos, dado momento fortão, da vida, aí né? Tá tudo certo. Eu estou bem, graças a Deus. Então ali partimos para a campanha exclusivamente nas mídias sociais, a partir daquele momento, e a população fez a campanha para mim, né, dessa forma espontânea, como todos viram aqui no Brasil. E como é que lida com as críticas? Às vezes, por exemplo, você vê tudo, que eu, por exemplo, às vezes eu dou uma lidinha na crítica, eu não posso responder, fico um pouco revoltada, porque se responder o negócio aumenta. Como que você lida com as críticas? Que às vezes não são verdades. Olha só, estão criticando o preço do diesel, o preço da gasolina. Tá? Estive aí com uma reunião pessoal com com o presidente da Petrobras, tenho contato constante com o ministro da Minas e Energia, da infraestrutura, e discutindo maneiras e propondo e aprovando alguma coisa, né? Para atenuar a vida das pessoas. Agora, não sou eu que decido o preço da gasolina. Não, tudo bem, mas aí falam que você que fez, se lê lá, esse negócio não é verdade, dá raiva? A gente fica chateado, mas faz a resposta embaixo, tem um pessoal que nos ajuda rebatendo aquilo. Muitas vezes é desconhecimento para a população. Agora, grande parte, Luciana,
é gente da esquerda que faz para provocar. É verdade. Tá certo? Faz para exatamente tumultuar. Mas tem os haters, né? As pessoas que reclamam sempre. Tem. E é uma luta de poder. A luta de poder para 2022, 2023 começou no primeiro dia do meu mandato pela parte dos outros. Você tem que conviver com isso. Mas Agora, você fica chateado? você fica, mas você não pode levar para casa, dormir com isso daí. Senão você vai ficar doida, né? Envelhece mais rapidamente. Não passa para a Michelle, hein? Que ela é muito gata. Eu não levo o problema para casa, favor. não levo o problema para casa, né? E eu acho que isso está nos fazendo juntos há 11 anos sem problema. Assim, maiores problemas, vamos assim dizer, né? Todo mundo tem seus probleminhas ali. Então a gente tem que conviver com isso aí. Uma presidência é uma coisa realmente que... Não é fácil. Não é fácil, né? Você sendo deputado federal, como fui por 28 anos, né? Quantas vezes se encontrei com problemas que não tinha como resolver, mas é um problema bem menor, é localizado, é setorial. Agora você pega não só o Brasil, como problemas fora do Brasil. A preocupação nossa não é apenas a Venezuela, é com a Argentina agora também. Então, e a gente faz o que pode para que a Argentina não volte a ser, né, governada por uma senhora que há pouco tempo esteve à frente do governo de lá. Agora você tem 3 filhos que estão na política. Como é que faz para separar família da política? E às vezes as pessoas falam, né, que eles quebram protocolo. Por exemplo, o seu filho foi com você no dia da posse, no carro, a sua esposa também. Aliás, eu sou fã dela, desculpa, eu vou falar dela várias vezes, que eu acho ela incrível. Ela também fez o discurso em Libras. Essas coisas, quando que é... Quem sabe esse limite? Como é que você vê isso? É o coração que manda, a cabeça, alguém que fala? A questão dela, né, falar em Libras naquele dia, foi decisão dela, fiquei sabendo no dia. Olha como é que eu levo bola nas costas de vez em quando, né? Mas, quando ela decidiu, conversou com o pessoal da segurança, o pessoal do protocolo, e o pessoal, quando chega a primeira dama falando, eles dão uma segurada e tudo bem, e foi um sucesso, me entender, a participação dela. A questão dos meus filhos. Eu tenho 5 filhos, né? Os 3 da política. O 04 tem 21 anos de idade e uma menina que tem 8 anos. Eles têm sua liberdade. As críticas são em cima do 02. Tá, 01, 02, 03, né? Isso, 02, aqui são em cima dele. Agora, ele tem a sua liberdade, ele tem a liberdade de falar no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, expor a sua opinião. Agora, o pessoal leva para o lado que, esse é o filho do presidente, ele está dando um recado através dele. Confesso, nem sempre. Você arrepende de algum tweet assim no meio da noite e apaga? Não, acontece, mas não. Eu tenho que assumir, não posso falar em arrependimento. Foi feito, não vai se repetir lá na frente. Acontece. Sabe? Já aconteceu de escrever e apagar? Eu já fiz também dessa. Já aconteceu sim. Normal, Às vezes porque você tem um erro ali, uma informação que não confirma com a realidade. Acontece, daí você tem que refazer. Mas, geralmente, eu acho que mais de 95% das informações nossas são mais do que precisa. Olha, tirando a parte da saúde, nesses 100 dias, qual foi, assim, se você puder falar, um dia mais feliz para você? O dia mais feliz? Quando eu estava agora em Guarujá. Gostoso. Fui sozinho para lá, inclusive. Nossa, acabou com todo mundo que está aqui. Recebi a visita da minha mãe. Não vi vocês. Minha mãe que está com 92 anos de idade e eu voltei a mergulhar depois de mais de um ano sem mergulhar. Então foi um dia muito feliz da minha vida por esse momento apenas lá na solidão no fundo do mar. Mas não pode mergulhar sozinho, hein? Não, hoje em dia o pessoal da segurança não deixa eu mergulhar sozinho, né? Não pode. Apesar de eu ameaçar dar tiro a alguém de arpão, eles estão sempre em cima de mim ali. Tá? E a sua mãe, ela ficou muito orgulhosa do filho? Não, minha mãe está com 92 anos de idade, já tem seus problemas. Normal. Né? Tem gente que não tem problema nenhum, mas tem alguns, esquecimento, troca o nome do filho. Normal. Tá? Mas ela conversa ainda alguma coisa conosco, né? Não é mais uma conversa como nós estamos estando aqui agora. Bom, a gente também vai chegar lá aos 92, vamos chegar com lá. sorte. Tá certo. Eu espero nem chegar lá, é muito longe. Não, quero ir embora antes, chega. Calma, calma. Mas então, esses momentos de família são muito importantes para você? É coisa rara na minha vida, né? Até em casa. Eu não levo o problema para casa, mas eu estou ligado o tempo todo ali no celular. Tem os ministros que a ordem é ligar para mim a qualquer momento, desde que eu tenho que tomar conhecimento daquela informação. Eu passo mensagem para ele também. E fora esse, tem mais 100 pessoas, mais ou menos, no Brasil todo, que são pessoas que, vamos assim dizer, são destacadas, né? A intenção é trocar informação e para que a gente não seja surpreendido. E me auxilia muito. Então, essa questão do Zap
eu não posso abandonar também. Então, isso aí eu tenho que estar ligado quase que 24 horas por dia. Agora, o presidente é meio que nem médico, né? Pode ser solicitado a qualquer momento. Como é que faz para ter um tempo de lazer com a sua família, com os seus filhos, com a sua esposa, ir ao cinema, ir ao teatro? Isso não existe mais. A coisa Como rara assim? Fim de semana? tendo em vista o aparato que tem que ser movimentado para estar do meu lado. Isso aí atrapalha os outros. Se for no cinema, atrapalha os outros. E tendo em vista a quantidade de pessoas que são mobilizadas para a minha segurança, eu prefiro não participar disso daí. Eu fico em casa, a televisão normalmente Não lá. pode dar uma saidinha? Não, não dá. Não dá para comer um podrão mais aí fora, não. Um cachorro quente, não dá mais não, como ia aqui em Brasília. Não pode? Não, na 103. Tá, Não dá para fugir? Eu posso botar uma peruca, dá para sair de moto. Mas, pelo amor de quem peruca sabe? não, peruca não, peruca não. Mas não pretendo fazer, apesar de ser motociclista. Lá em Guarujá andei de moto, dei uma volta na cidade, cometi uma infração de trânsito, levantei o capacete. Mas foi muito bom essa saída e nesse momento que dá para dar uma relaxada e sentir o povo realmente do teu lado. Que horas você acorda? Porque eu sei que você sempre gostou de praticar esporte. Como é que faz? Como é que é o presidente? Me conta, acorda que horas, pratica esporte? Não, depois daquele problema, tentativa de homicídio, o esporte quase zero. A caminhada apenas e 200 metros na piscina, nada mais além disso daí. Não é pela idade, 64, que eu acho que hoje Tá em jovem. dia, quem está com 64 ainda não está tão mal assim. Imagina, não, o pai né? do meu filho está com 73 e está pulando. Tá tudo certo. Daqui a pouco, mas quando liberar, vai poder fazer esporte de novo? Eu estou liberado já, mas Calma. até os problemas que a gente tem no dia a dia. É isso que eu estou te perguntando, mas Não dá. Eu tenho um sono muito agitado, acordo de madrugada várias vezes. dorme quantas horas? Talvez umas 5 horas por noite, talvez. Ali, Cabeça mil, né? Tenho roda o tempo todo, procuro me controlar, mas não é fácil. A gente procura sempre, né, resolver os problemas, buscar uma solução, não ficar no paliativo. E isso aí demanda realmente uma energia muito grande da nossa parte. Você sempre foi uma pessoa muito simples, eu sei porque eu conheço há muitos anos, e as pessoas acabam falando, tem essa quebra de protocolo que eu acabei de fazer, né, chamando ele de você, me desculpe mais uma vez. Você é uma pessoa muito, como é que eu vou te explicar? Não é simples, mas despojado. Uma pessoa despojada. Você sempre quis, você se via assim quando você fosse presidente? Você falou assim, eu vou continuar sendo quem eu Olha sou? só, eu venho do interior de São Paulo, criado no Vado Ribeira, né, a região mais pobre do estado de São Paulo. Basta dizer que a economia ali é banana. E entrei no Exército Brasileiro, muito jovem. Achei que foi realmente uma grande ascensão. Vibrei muito e vibro até hoje no Exército Brasileiro. De repente, eu me elejo vereador. Nossa, ali Rio de Janeiro, né? Eu acho que é a Câmara que tem o maior protagonismo das outras câmaras municipais do Brasil. E depois me elejo deputado federal. Tive uma vida bastante agitada no parlamento, né? E agora na situação que me encontro. Então, Na situação que me encontro é ótimo. Então o que eu vejo aqui? Para mim, a minha vida pessoal nada mudou. Continuo com a mesma simplicidade de sempre, tratando os outros da mesma maneira. Nada subiu na minha cabeça. Isso é verdade. E se Deus quiser, vamos continuar assim. Agora, você sempre quis fazer parte do Exército? Era uma coisa que você... Eu conheci o Exército em 1970, quando o guerrilheiro Lamarca, né, que integrava o mesmo grupo terrorista de Dilma Rousseff, passou em Eldorado Paulista. E como passou por lá, e ele fez refém um tenente, o Exército Brasileiro acampou na minha cidade. E ficou algumas semanas lá e eu... Quantos anos você tinha? Tinha 15 anos de idade. E um militar me deu uma ICAN, é um papel, Instrução de Concurso, Admissão e Matrícula. Eu prestei concurso, então, para a Escola Preparatória de Carreira do Exército. E segui carreira. E passou? Passei no concurso público, fiz 2 cursinhos no Instituto Universal Brasileiro por Correspondência. Depois, no final do primeiro ano da academia, no primeiro ano da preparatória, prestei concurso para a academia, passei e segui a carreira militar. Bom, e hoje aqui no governo, muitos militares. Você acha que é mais fácil lidar com os militares? Os militares têm regras, essa coisa de nunca chegar atrasado? Porque eu vi que até a gente passou, eu entrevistei o seu filho, tinha assim, 01, 02, 03, as criancinhas tudo andando certinho. É mais fácil falar de regras e de leis com as pessoas do Exército ou não? Teve um partido aí que ficou 13 anos no governo. Tinha um montão de guerrilheiro aqui dentro e bandidos, né? Até porque alguns estão presos. Num primeiro momento, teve alguma crítica por parte de alguns pelo número de militares, mas é o meu ciclo de amizade. Okay. São pessoas que a confiança, acima de tudo, e a competência também. Você pega, por exemplo, o ministro da Infraestrutura, é um capitão do Exército, cursou, além da academia, o IME e a concursada da Câmara. Todo mundo elogia, né? O Wagner, da Controladoria Geral da União, também é um capitão do Exército.
o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, é um militar que todo mundo conhece, General Augusto Heleno. Temos nas Minas de Energia um almirante. Tá? Então nós temos um total de 7 pessoas. Pelo seu círculo, na realidade. 7 dos 22, tem 7 do nosso círculo. Né? Temos 4 ministros que são parlamentares também. Então está bastante dividido. E o militar voltou a ter protagonismo aqui no Brasil. E alguns problemas que acontecem entre os militares, que falta para alguns deles ainda um tato político, que estão aprendendo. Agora, quando você estava no Exército, você tinha alguns apelidos, eu fiquei sabendo. Como é que era? Eu revelei ao vivo no canal de como é que era? televisão. Né? Palmito, né? Parmito. Parmito e tinha um outro também, que era... Cavalão. Cavalão. Mas por que esses apelidos? É natural nas forças, no Exército. Você corria né? muito? Como é que é a história? No Exército natural, você tem apelido, é natural. É brincadeira, maneira de você Não, mas por se que era o entrosar. Palmito? Por favor, me explique. Era minha canela mesmo, um pouquinho branca, né? E o palmito, quando você tira no mato, eu fui palmiteira por um tempo, ele chega a um ponto que ele é completamente branco, né? Parecido com a minha canela. Da canela. E o cavalão? É dada a minha compleição física. Fui atleta das Forças Armadas de Pentato Militar e tinha um preparo físico de um cavalão. Talvez por causa disso aí, esse apelido caiu em mim. E o apelido dos filhos? 01, 02, 03? Não, isso aí é comum você trocar o nome de filho. Então o número fica... Com tantos, né? Fica melhor, né? Com 4, basicamente, um atrás do outro, né? Fica melhor numerar. Quando eu falei com o seu filho, ele falou que brava na casa era a mãe. Que todo mundo acha que você era muito brava. É mentira isso? Mas não era realmente. Você meio que, a mãe dos meus 3 filhos era mais... Você não era tão rígido quanto não, parecia. Era mais enérgico. Comigo era mais no diálogo, no bate-papo. Olha só. Sei que de vez em quando sobravam uns safanões lá, né? Coisa rara. Mas a mãe foi que botou realmente a mãe era mais brava. Botou a molecada na linha ali. Porque só tinha homem em casa ali, né? Se ela não brigasse... Lá eu ganhava todas naquela época, né? Qualquer votação ganhava. Hoje em dia, com a Michele, a filha dela, de 16 anos, a Laura de 8 e eu de homem lá, quer dizer, eu perco todas. Aliás, como é que é viver numa casa agora cheia de meninas? É diferente? É diferente, Você já teve né? as duas opções, né? É diferente. Com os homens, de vez em quando, tinha um palavrão lá, um chute no traseiro, né? Hoje não tem mais isso aí. Todo mundo bonitinho. E a sua filha? A sua filha de 8... Ela tem 8 anos, né? Tem 8 anos. Como é que ela está lidando com essa mudança? Porque, apesar de todo mundo achar... é o pai dela, é um cara normal para ela, né? Ter que mudar de cidade, ter que lidar com isso tudo, ter gente sempre do lado dela, as perguntas. Como é que ela está lidando com isso? Meus momentos com ela são à noite, né? E sábado e domingo, quando eu não tenho missão, tá certo? E é diferente. Ela realmente amoleceu meu coração. E uma mudança radical de menino para menina. E eu acho que ela tem 8 anos, mais uns 5, 6 anos eu vou ter paz. Ah, não, eu já discordo. Eu acho que daqui a uns 5, 6 anos você vai não ter paz mais. Vai acabar a paz. Sei disso, acaba a paz, tem razão. Opa, aí vai começar. Apesar que você já tem uma outra menina, né? Eu tenho uma menina de 8 anos e a outra enteada, tem 16 anos. Então, que também está vivendo junto, acaba virando filha Mas junto. é mais da mãe a responsabilidade, né? Menos minha. Entendi. Mas já deve estar dando trabalho, com toda certeza. Todo mundo dá trabalho hoje em dia, né? Mas a gente tem que levar de um jeito que as pessoas saibam o que é certo e errado. Agora, você foi paraquedista. Me falaram que você sofreu um acidente e se machucou. Foi em 85, né? O primeiro salto meu, que seria, chama-se com fita longa, e tinha um paraquedas T10, tinha uma certa dirigibilidade, eu saltei na Barra da Tijuca. Calma, o que quer dizer isso? Calma. Não, o paraquedas de normal, militar, não tem dirigibilidade. Como você sai de cima, você cai embaixo, você não pode mudar de direção. Esse tinha uma pequena dirigibilidade, mas o vento estava muito forte embaixo, eu acabei batendo num prédio. Eu bati num prédio, quebrei os 2 braços em cima e quando caí embaixo, as 2 pernas. Tá? Mudou um pouquinho a minha vida ali. Nossa, que horror. Em 85, mas faz parte do nosso meio. Mas continuou saltando? Dei mais alguns poucos saltos depois daquilo e depois me dediquei ao mergulho. Fiz o curso de mergulho autônomo do Corpo de Bombeiros Militar, né? E mudei a minha atividade porque as fraturas do tornozelo foram bastante graves. É ruim, né? Qualquer fratura é ruim. Ali foi no miolo, região do calcânio, os dois tornozelos. Então isso aí dificultou muito a minha locomoção. E mesmo jogar um futebol, né, complicou bastante as minhas atividades. Estou vendo que você está sentindo falta do esporte, hein? Quem não gosta de jogar uma pelada, né? Quem que não gosta, tá? Hoje em dia o esporte que sobrou para mim, para valer mesmo, é a caça submarina. Pretendo implementá-la, né? A gente pretende, na região da Baía de Angra. Ela é uma estação ecológica demarcada por decreto presidencial. Estamos estudando nesse sentido, né, revogar isso daí e abrir aquela área para
para fazer um turismo realmente que o Brasil merece, né? De modo que a iniciativa privada vai investir naquela região e quem sabe nós tenhamos uma Cancún aqui na Baía de Angra brevemente. No caso do esporte, como é que você vê o Brasil? Porque a gente sempre fala que para manter as crianças, os adolescentes fora das drogas, eu acho que o esporte, a música, isso tudo ajuda muito. Como é que a gente poderia implementar isso nas escolas públicas? Olha, esse trabalho vem sendo realizado pelo nosso ministro e basicamente quem trata desse assunto, a Secretaria de Esporte, está nas mãos de um general Brasil, formado pela Escola de Educação Física do Exército, que vem implementando essa política nas escolas. Tem também o trabalho das Forças Armadas, né? Você pode ver, é comum nas Olimpíadas você vê o atleta dando continência, não é porque o Exército tem esse programa de alto rendimento e fica com esse pessoal consigo por algum tempo, né? Ele ganha como terceiro sargento ou como segundo tenente e essa remuneração dá uma certa paz para ele possa treinar e ter um alto rendimento lá na frente. Você é um homem de fé. A sua família inteira é uma família de pessoas que acreditam bastante. Você conseguiu perdoar o Adélio Bispo, o homem que te esfaqueou? Negativo. Negativo, tá? Esse cara, depender de mim, pegava como não tem pena de morte nem prisão perpétua, 30 anos de cadeia. Aquele canalha sabia o que estava fazendo. Não pode ter pena desse tipo de gente, não. Não tem que ter pena, não, tá? Ele tem que pagar pelo seu crime e pagar alto. Porque ele tentou tirar de combate, né? Um ser humano que lutava pelo seu Brasil. Ele lutava por quê? Só para controle. Ele foi filiado ao PSOL até 2014. Ele tinha cartões de crédito até internacional. Uma pessoa tentou entrar na Câmara aqui usando o seu documento. Ou seja, se ele foge depois da sua ação, se ele foge, teria um álibi aqui em Brasília. Tá? 2 pessoas morreram na pensão onde ele estava morando lá. Muita coisa acontecendo, que aconteceu, que no meu entender não está muito difícil desvendar quem é que financiou essa ação criminosa dele. E por que no Brasil... Agora, essa pergunta não está nem aqui na ficha, mas é uma coisa que me revolta muito, porque eu morei muito tempo nos Estados Unidos e a gente vê as pessoas cometendo crimes aqui, depois de eu nem sei se cabe a você, mas assim, 1/6 da pena a pessoa está livre. Tudo bem. Isso não dá para mudar isso? O ministro Sérgio Moro apresentou um projeto conhecido como anticrime, onde está previsto isso aí, agravamento de pena e também... chama-se progressão, que as progressões comecem mais tarde. Hoje em dia tem crime que você, depois de 1/6, você já vai para o semiaberto. A ideia dele, o projeto está na Câmara, é aumentar o tempo de punição para ele poder requerer a progressão. Nos Estados Unidos não tem isso. A pessoa matou, a pessoa fica lá e acabou. O que eu gostaria, parece que não é possível, né, é fazer como os Estados Unidos. Lá cada estado tem seu código penal. Claro. Aqui eu gostaria de fazer a mesma coisa, mas parece que... Não pode. Então impedimento aqui. Eu vou tentar. Mas as cadeias lá também são bem organizadas. Eu acho que tem toda uma mudança. A cadeia é problema do quem comete o crime. Pô, não é, você não pode... tem uma política de desencarceramento aí que não me entender não, atrapalha, faz com que cresça a violência no Brasil. Tinha um deputado do PT do Maranhão, questão de 9, 10 anos, ele tinha lá, ele apresentou um projeto chamado Estatuto do Encarcerado, onde ele dizia na lei que cada preso tinha direito à sua cela individual, ou seja, para botar na rua 90% dos presidiários. Então a questão da cadeia, a gente não quer que ninguém sofra, ninguém seja torturado, etc, claro. Etc, etc. Mas é uma opção que ele fez. Ele estuprou, sequestrou, matou alguém, e se for preso, né, condenado, ele vai ter que ficar afastado da sociedade. Como é que foi a sua visita à Casa Branca e o seu encontro com Donald Trump? É um momento ímpar na tua vida. Eu sempre fui fã, admirador do Trump, né? Desde quando ele começou a disputar as primárias. Porque o que ele sofria lá era o mesmo que já vinha sofrendo aqui no Brasil, aquelas mesmas acusações patéticas de sempre. E ele teve um discurso bastante voltado para o interesse do seu país, ganhou as eleições contra todas as pesquisas, contra todos os jornalistas famosos de lá e daqui, inclusive, e está fazendo um excelente governo em seu país. A taxa de desemprego está lá embaixo, né? A violência bem diminuiu. É um homem que realmente está fazendo bem para o seu país. A impressão que nós tivemos é que você foi muito bem recebido. Sim, excelente, me tratou muito bem, conversamos reservadamente vários assuntos, apenas um intérprete ali. Seu filho fala muito bem inglês. O meu filho tem amizade com o filho dele, o meu filho roda o mundo todo, né? Faz até um papel de chanceler, e faz muito bem, no meu entender, mas reconhecendo que o chanceler é outro, não é ele. Claro. Okay? E essa viagem, então, o fato de conhecer o Trump e ser tratado como fui por ele, não tem preço.
E agora, você vai para os Estados Unidos? Está todo mundo conversando, vai, não vai? Bem, Nova York eu não vou. Nova York não vai. Uma coisa, o prezado Luciano, é você enfrentar uma manifestação popular, Normal. pessoal falando o que bem entender, com cartaz, etc. Outro é um movimento patrocinado por um prefeito de Nova York. E eu comecei a apanhar 8, 9, 10 dias e não houve reação por parte de quem me convidou a essas críticas, né? A essa maneira de o prefeito se manifestar e convocar militantes para jogar ovo em mim, para me esculachar. Chegou um ponto, falei, não vou mais, ponto final, Nova York eu não vou. E existe a possibilidade, sim, de ir para outro estado, no caso o Texas, convidado por personalidades americanas para a gente fazer algo semelhante que seria feito em Nova York. Porque você também tem que receber um prêmio. Não, tudo bem, não é que tem que receber, eu fico honrado, homenagem, né? Honrado, a Câmara de Comércio do Brasil e Estados Unidos, a IMID aqui falou que o museu lá de Nova York não ia mais conceder o prêmio para mim, não tem nada a ver o museu é o local onde ia receber, onde o Dória recebeu no passado, onde também o Sérgio Moro também recebeu, e agora eu fui escolhido, tá? Para mim é uma honra, satisfação, mas eu ir para a tua casa para ser maltratado, eu não vou. Não dá. Eu não vou. Agora, hoje, o grande fantasma que assombra o povo brasileiro é o desemprego. Que providência o governo está tomando para baixar o índice de 13 milhões de desempregados no país? Primeiro, quando eu falo, o IBGE me critica, né? São muito mais de 13 milhões de desempregados, infelizmente. Muito mais do que isso aí. Que a pesquisa não pega quem está mais de um ano sem procurar emprego, não pega quem recebe Bolsa Família também. Então, eu calculo mais de 25 milhões de desempregados. O problema que nós temos, a mão de obra é cara no Brasil. O pessoal fala muito em emprego, né? Você sabe o que é ser patroa, Luciano? Não é fácil, né? Não Também. é fácil. Não é fácil. Não é fácil. O custo da mão de obra é caríssimo no Brasil. Muito. Se não fosse aquela reforma trabalhista de pouco tempo, estaria pior a situação hoje em dia. Tá certo? E o salário é pouco para quem recebe e muito para quem paga. O que se produz aqui dentro acaba tendo um valor agregado muito alto. Você pode ver, estamos aí na iminência de fechar um acordo do Mercosul com a União Europeia. Um dos pontos que está pegando é o preço do vinho. Parece. Porque se você abrir o comércio com alíquota zero de importação, a comunidade europeia vai inundar de vinho aqui, vai matar basicamente os nossos irmãos aqui na região sul do Brasil. Então, buscar uma solução para isso. Mas por que isso acontece? É o preço da mão de obra no Brasil. O que nós estamos fazendo? Acabamos de editar uma medida provisória conhecida como liberdade econômica, que tira o Estado de cima de quem produz, facilita as coisas para quem está produzindo. Quer ver uma coisa que está na medida provisória? Você quer abrir uma atividade de baixo risco, por exemplo. Você quer abrir uma lojinha para vender picolé na esquina, vamos supor. Em vez de você entrar com o pedido de alvará, e o problema não é o preço do alvará, é o que se cobra muitas vezes por fora no alvará, tá? Entendi. Você já está entendendo como é que é o Brasil, né? Não é todo mundo não, não é toda a prefeitura não, mas é comum acontecer. Então você entra com a papelada e já monta a sua pequena empresa. Certo. E o município tem que ter um prazo limitado para te conceder o alvará. Se não se manifestar, equivale que o alvará já foi concedido. Diminuir a burocracia. Sim, diminui bastante a burocracia. Isso, né? É nossa intenção isso aí. Tá? E outras medidas a gente vem tomando, tá? Todos os ministérios sabem disso. O que a gente pode fazer para facilitar a vida do trabalhador, a gente está facilitando. Você pode ver. E do empregador também, dos dois. O empregador também. Você vê, o nosso projeto sobre... Alguns podem achar que não é muito importante, mas é. A carteira de motorista, pretendendo passar sua validade de 5 para 10 anos. Então, você, de vez de 5 em 5 anos, perder um dia da tua vida para trabalhar, você vai perder meio dia apenas, né? Claro. Então, essas medidas vão aí somando, vai melhorando a vida de todos aqui no Brasil, não só do patrão, bem como do empregado, e a gente vai transformando o nosso ambiente de negócio aqui mais saudável. Presidente, um assunto que já vem recorrente, que já se vem falando há muitos anos e até hoje não se conseguiu fazer essa mudança, foi a Previdência. A gente tem que falar sobre a Previdência. Por que agora é tão urgente e é tão, assim, temos que fazer essa reforma agora? Por que está todo mundo só falando disso agora? Ano após ano, você acumula um déficit bilionário. Chega um ponto que você não vai conseguir, você vai entrar numa insolvência, vai quebrar o Brasil. E nós temos agora uma oportunidade ímpar de salvar o Brasil. Tá? Como com a reforma da Previdência. Tá? Quem ganha mais vai pagar mais, aumenta um pouco o tempo de serviço, entre outras medidas. Porque se você não fizer isso,
você não vai ter dinheiro para pagar o Quebra, o país quebra, não aposentado, bem como o servidor ativo também. Como alguns estados estão na iminência de quebrar, ou já estão quebrados, né? estão respirando por aparelho. E a outra medida que você pode fazer sem ser essa é rodar dinheiro, por exemplo. Se você rodar dinheiro, vem inflação. Se você emprestar dinheiro de fora, se é que vão emprestar para nós, e com que taxa de juros, você também traz a inflação para cá e superendivida o seu país. Não temos outra alternativa, né? Não é um projeto meu, do meu governo, é um projeto do Brasil. E para isso estamos tendo apoio na Câmara, no Senado, do presidente Rodrigo Maia, do outro presidente, o Davi Alcolumbre, e hoje em dia acredito que já temos os votos suficientes para aprová-la em plenário. Porque as pessoas, os menos favorecidos, eles sempre acham que algum esquema para que eles ganhem menos dinheiro. Como é que vai fazer para explicar para essa população que está sendo Olha só, uma reclamação muito forte, né? Era o montante que cada um se aposentava. Né? Você pode ver, com essa nossa proposta, você pode ser deputada, ministro do Supremo Tribunal Federal, servidor público ou trabalhador humilde aí. Se estiver contribuindo pelo teto, né, os outros vão estar. Uhum. O limite está na faixa dos R$6.000, próximo a isso aí. Okay. Então, todo mundo vai se aposentar com esse valor. Ok. E como é que faz para explicar para a população que talvez a gente consiga diminuir a desigualdade social, né, que é o que todos nós queremos? Porque com essa economia feita desse lado, você vai ter como investir em saúde, educação, segurança, e daí vem emprego. E o que lá fora... Vai dar para respirar um pouco. O que lá fora esperam de nós é que nós façamos o dever de casa. Então, nós temos que demonstrar que pode confiar na gente. É por isso que essa proposta, que está capitaneada pelo Paulo Guedes, está tendo uma boa repercussão, não só dentro do parlamento, bem como junto à mídia, de maneira geral. Basicamente, se não tiver a reforma, o país quebra, é isso? Não gostaria de falar isso, mas é uma verdade. Não, né? matemática, é uma verdade. Chega um ponto, né? É igual você, né? Você está se endividando, comprando fiado ali na mercearia todo mês, chega um mês que o seu Joaquim fala, opa, não te vendo mais. Exato. E daí você vai se virar, não sei como, para poder sobreviver. Realmente é uma situação bem difícil que... Também deixo claro que quem já está aposentado não se mexe em nada. Né? E outra, tem um prazo de transição, na casa de 12 anos. Tá? Então tem uma transição também, não é de forma abrupta tudo isso aí. E a Câmara e o Senado, a gente espera que não, né? Mas sempre vão dar uma alterada nessa proposta, porque a gente nem sempre tem a razão em tudo que propõe. Eu já ouvi você falando várias vezes que você não faz, troca de favor, que o seu governo não tem nada disso. Como é que você vai fazer para que as pessoas que recebem alguns, vamos dizer assim, privilégios grandes, como é que você espera que essas pessoas votem a favor, uma coisa que seria totalmente não egoísta da parte deles, pensando no Brasil melhor? Olha, no começo, o que era comum em qualquer governo, né? O cara se eleger, procura os partidos e cada partido aí toma conta de ministérios, de bancos oficiais, de estatais. Durante a campanha eu falei que isso não podia continuar acontecendo porque era a chave, né, do insucesso, do fracasso no Brasil. Quando nós chegamos, alguns poucos parlamentares reclamaram, mas a grande maioria ficou silente ou concordou. E hoje em dia, não digo unanimidade, mas temos mais de 300 parlamentares que estão dispostos, no meu entender, a aderir à nossa causa, né? Porque é para o bem de todo o Brasil. Tá? Né? E mudou-se aquela forma de fazer política, até porque tem muita gente que está complicada na justiça com aquela forma de fazer política, inclusive o penúltimo presidente da República. Agora, a grande maioria dos parlamentares são pessoas que querem fazer política dessa forma. É uma minoria que reage àquela forma antiga. Então, não quer dizer para você, não tem nova nem velha política. É uma política que nós estamos fazendo de forma que nós possamos atender o interesse do Brasil e dos parlamentares. Hoje, qualquer parlamentar indo no Ministério, ele sabe rapidamente se pode ou não ser atendido naquilo que a sua comunidade tem carência. Você é otimista? Sou. Somos brasileiros, a gente não desiste nunca, né? Não, você tem que... Eu entendo, já que você falou que eu era cristão, sou cristão sim, acredito em Deus, e essa é uma missão que Ele nos deu para cumprir aqui na Terra. Se Ele salvou a minha vida lá atrás, que foi um milagre, se depois me fez ganhar a eleição, que foi outro milagre, Ele não vai me abandonar agora, nesse momento que mais difícil, que o povo brasileiro, grande maioria cristão, precisa deles. As pessoas não entenderam muito esse corte de 30% na educação. Não tem corte de 30%. Ninguém cortou assim, cortou lá. Não.
Nós estamos pegando das universidades e botando mais para baixo. Nós estamos invertendo a pirâmide, que é assim, você gasta muito mais com curso superior, né, com universidades, você vai fazer assim. Essa que é a ideia, é botar lá embaixo. Entendi, na base. Ninguém vai cortar dinheiro por cortar, por prazer. Vai trocar. Vai trocar. E para algumas universidades, algumas, né, que formam militantes apenas, talvez o corte seja um pouquinho maior. Agora, algumas das suas declarações acabam repercutindo na mídia e nas redes sociais. A gente pegou algumas coisas aqui que você falou, você me disse se é verdade, o que você quis dizer? Pode ser? Bora. Então vamos lá. Gostaríamos de não ter que fazer a reforma da Previdência, mas somos obrigados. Sim. Eu gostaria que todo mundo se aposentasse com 30 anos de idade, você não gostaria? Eu não, eu gosto de trabalhar, acho que eu surtava, matava a mãe em casa. Mas você podia estar aposentado e trabalhando. Tá? Isso não é contra a lei? Não, não é contra a lei, não. Você pode receber uma aposentadoria e também trabalhar? Não tem problema não, tá certo? Entendi. Até porque, Luciana, a gente está vivendo mais, né? Eu estou com 64 anos, quando era garoto, vi alguém com essa idade, poxa, parecia um bisavô já, né? E não um avô como eu sou hoje em dia. Aliás, tem 2 netas, né? 2 netas. Está esperando mais daqui a pouco? O Eduardo vai casar? Eu acho que não. Tem um que vai casar agora. O Eduardo agora desencalhou. O 03 desencalhou. Desencalhou. Ele nasceu em 84, está com 35 anos, né? Desencalhou agora, vai desencalhar agora, em breve. Vão se desencalhar, né? Um vai desencalhar o outro. Quem sabe nós temos uma patrona da educação, não mais um patrono muito chato. Não, a questão não é o Paulo Freire ser chato ou não, né? A filosofia dele está aí e a garotada cada vez está se formando com menos conhecimento. Basta ver as provas do tal do PISA, né? Que faz uma pesquisa de 2 anos no Brasil. Geralmente são 65 países, a gente estaria ocupando da 59ª para as últimas posições o tempo todo. Não deu certo. Então, outro patrono está estudado, ele já aceitou, vocês vão gostar dessa pessoa, todo mundo conhece, e realmente vai nos ajudar a mostrar que aquela pessoa, sim, serve como exemplo, não esse atual Paulo Freire que está aí. Desculpe as caneladas, não nasci para ser presidente, nasci para ser militar. Os que nasceram para ser presidente estão presos, ou respondendo processo, ou ensacando o vento. É muito simples o negócio. Falta humildade para todo mundo. O cara não pode chegar aqui e estufar o peito, né? Eu sempre disse lá atrás, antes de pensar em ser candidato a um cargo do Poder Executivo, que se uma vez eu fosse prefeito, governador ou presidente, eu ia ajoelhar e falar, meu Deus, que crime eu cometi. Porque realmente, se você quer levar a coisa a sério, Luciano, aqui, é o lugar onde você vai sofrer. Imagina. Apesar de eu ter um time excepcional de ministros do meu lado e outros assessores também, né? Menos graduados. Mas não é fácil você se dedicar ao seu país, à sua pátria, né? Da forma como a gente se dedica aqui. Agora, eu queria perguntar, a gente até estava conversando antes, as pessoas pegam muito no seu pé esse negócio de gay, e eu sempre defendi muito, que eu falava que você ia no programa e você tinha... Você falava umas coisas assim, mas na realidade eu nunca vi você, eu tenho que falar real, eu nunca vi você tratando ninguém com diferença. Por que você acha que as pessoas jogaram essa peixe para cima? É para tentar desgastar. Você pode ser uma pessoa assim, homofóbico, racista, fascista, xenófobo, e ganhar a eleição. Com esse currículo todo, não era nem para se eleger vereador em nenhum lugar do Brasil. Agora, que a população entendeu? Que estavam atirando, né, numa pessoa inocente. Racismo, por exemplo. Em 1978, 41 anos, é isso mesmo? 78? 41 anos. Um soldado da minha bateria, né, no grupo de artilharia, caiu de uma corda numa lagoa e afundou. Eu fui lá e salvei esse cara. Tá? Por coincidência, é negro. Tão negro quanto, da mesma cor do Hélio Negão, no mesmo matiz ali. E por causa desse ato meu, eu ganhei uma medalha do Exército Brasileiro chamada Pacificador com Palmas. Bonitinho. Porque é quem arrisca a sua vida por terceiros. Então, se eu fosse racista, o negão caiu dentro d'água, eu ia fazer o quê? Ia cruzar os braços, entrei lá. Na segunda vez que mergulhei, consegui trazer o negão do fundo da lagoa, é meu amigo até hoje, né? E o Exército reconhece a gente por esse momento. E essas medalhas, a média... É 1 por ano que recebe. Tá uma coisa instintiva, você viu? Lógico, não, eu já sabia que ia dar M ali naquele momento, que eu estava vendo. Estava vendo que o negócio não ia dar certo. Eu aspirante, né? Ela atleta, vai dar uma M enorme aqui. Já estou preparado. Porque o sargento Rubão, o pessoal passava na falsa baiana, ele balançava, o cara ia cair dentro d'água. Aí o cara saía nadando. Quando eu vi o Celso Negão, por coincidência, né? Ali na falsa baiana, eu falei, esse cabra aí não sabe nadar. Então eu preparei, ele veio aqui, o cadastro do coturno, né? E não deu outra. Quando ele caiu, fui atrás
Na segunda mergulhada eu consegui tirar o Celso Negão dentro d'água e fui Por que agraciado. você não falou isso quando te chamavam de racista? Não era o caso falar. Eu acho que seria um apelo até, talvez, né? Acharam que eu estava apelando. Eu falava do meu sogro, que por coincidência é o Paulo Negão. Também? Nossa. E a questão... Mas é de racismo, não é, no Brasil é coisa rara o racismo. Isso não cola Tenta muito. o tempo todo jogar negro contra branco, eu amo contra hétero, E vem cá, aqui pai também é que tem contra muito filho. branco, né? Todo isso, mundo... ó, desculpa o linguajar do presidente da República, isso já encheu o saco, Luciano. chato. Encheu o saco. Isso aí. Chato. Ok? Chato mesmo. E, inclusive, esse negócio de homofóbico, eu tenho que dizer que você não é, porque eu já tenho uma foto sua com uma pessoa sentada no seu colo, um gay. Coloca aí a foto. Inclusive, Bolsonaro, você sabe que a gente tem alguns momentos bem especiais do Super Pop. Vamos colocar aqui um pedacinho? Coloca aí. A vagabundagem no Rio de Janeiro está com fuzil. Em São Paulo parece que não chegou muito isso aqui ainda. Você quer que o policial combata como? Com arma de choque? Falou que a mulher tinha que ganhar menos porque ela fica Eu grávida? dei uma entrevista para o jornal Zero Hora, exatamente por que mulher ganhava menos do que homem. Eles que propuseram essa pauta. Eu estudei e respondi para eles. Pesquisei, inclusive IBGE, entre outras fontes de pesquisa. E um dos motivos, né, era o direito trabalhista, entre ele e a questão da licença gestante. De acordo com pesquisas, ele botaram na minha conta isso daí. Você quer ser eleito por um regime democrático. Como é que você quer a volta do regime Mas militar? quem falou que eu quero a volta disso, daquilo? Você disse Eu que estou apoia. mostrando o que foi aquele Então período. você está falando para trás. Exatamente, Pra não frente, é, não. é o que a esquerda prega. Se fosse tão ruim assim, Luciana, eu não sei se você deve ter tios mais velhos que você, né? Eles contariam que aquele período tinha sido ruim. E não contam isso. Não, e agora tem um outro momento imperdível do Super Pop. Coloca aí, por favor. Eu nem tô aqui falando como todo mundo sabe, eu sou assumidamente gay. E como o Timóteo também é, né? Como ela também é. Não sou, não. Ah, não? Não sou, não. Nossa, então eu falei. Não sou, não. Eu sou... Meu eu Deus. sou um homem total e absolutamente liberado. Deus, então eu falei. Cuido da minha... Não, Desculpa, você tá então. Completamente equivocado. Desculpa. Completamente Nossa, seu equivocado. programa de volta. Eu não exponho... Vivendo Não, intensamente eu não exponho aqui. meus romances, Nossa, eu não que exponho meus romances, eu não exponho minhas relações, Não. são privadas e respeitosas. Então, Você se lembra desse programa com o Agnaldo Timóteo? Você. É o Felipe, né? O Felipe Felipe Campos, Campos. que sentou no seu colo. Inclusive o Felipe Campos, né, tá até, vamos assim dizer, com uma silhueta bonitinha até aí, né? Ele tá dando... Sem segundas intenções nenhuma, já bem claro. Hoje eu ouvi há pouca semana, tá quadradinho. Olha só, eu tenho aqui alguns momentos de lazer. Você posta foto no Instagram? Você mesmo? Não, quem posta é um filho meu. Eu já soube. Ele Cada tem um sua senha? Você deixa ele ter sua senha? tem minha senha, cada um ali, além da sua liberdade, posta no meu depois de eu dar uma olhada antes. Bom, então, olha, depois dos comerciais eu tenho aqui algumas fotos que a gente vai postar no seu Instagram hoje, finge, o seu Instagram virtual, e você vai poder ter total liberdade de fazer a legenda. Topa? Você vai gostar. Não tem nenhum nudes. Aliás, será que o presidente recebe nudes? Eu sei que você tem um Instagram assim, que é o seu filho que faz. Então agora eu resolvi deixar você fazer todas as legendas das suas fotos. Eu vou pegar umas fotos bem bonitas. Você topa? Vamos lá. Ah, você vai gostar, hein? Vou começar por essa aqui, olha. Aliás, você se deu bem, hein? Desculpa, mas olha a gata. Se deu bem. Olha só, então. Realmente, Fala um pouquinho dessa foto. primeiro dia de uma missão de Deus. O que você sentia aqui? Muita emoção, responsabilidade e se colocando no lugar do povo, né? Acreditando na gente. Não é fácil acreditar na gente, Luciano. Tá Claro certo? que é. Você tá Acreditar querendo... não é na gente, é um acreditar no outro. Isso É não verdade. é fácil, né? Então, por fato de acreditar na gente, a gente fica O brasileiro é um pouco muito sofrido, emocionado. né? Sim, sim. Legenda é sua, escreve o que você quiser embaixo. Pode ser curtinha. O que você quiser. Agora você tem total liberdade. A Michelle estava tão bonita esse dia. Como sempre. Exatamente. Missão de Deus, boa. Muito bem, vamos lá para a próxima, olha só. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente vê que você não usa peruca. O Donald Trump, quando eu entrevistei, eu achei que ele estava de peruca, deu umas puxadas no cabelo dele, mas não era. Donald Trump. Essa imagem te diz? Orgulho, muito orgulho, era Sim, sim. um sonho conhecer. Sim, tive essa vontade, tá certo? E vamos botar aqui, como ele fala sempre, América Grande, a gente vai escrever aqui. Brasil grande, é isso? Sim. Boa. Boa. Gostei. Vou deixar aqui.
010203. Opa! Bonitos os seus filhos, hein? Puxaram o pai. Realmente, aliás, eu vi umas fotos do seu jovem, bem, não que não seja agora, mas gatão mesmo. Os filhos todos bonitos. Já acabou de desencalhar mais um. O que você estava pensando faltou. aqui? Escreve aí uma legenda pra gente. Como é que faz para não falar de trabalho no domingo na ceia de Páscoa, vai? Difícil, né? Você tem que estar até ligado. Tem regra, acontece não falamos... um acidente, uma catástrofe. Tá, mas vamos dizer que não fato tem novo. nada, é só Páscoa. Eu fiquei lá em Guarujá. Tá E certo? consegue não falar de trabalho? Consegue, contar umas piadas, né? À noite sair de moto, sozinho. Escondido. Como era uma coisa inopinada, você não tem que estar muito preocupada com segurança. Se tivesse armado, vou sair programado, vou sair 19 horas, daí você podia ter problema. Mas olha, ele nunca faz isso, tá, gente? É tipo muito raro, nem espero porque não acontece. Gente, será que o presidente recebe nude? Estou falando sério agora. Você perguntou pro seu filho se inbox recebe? Vai que, né? Base da sociedade, família, tá certo. Família bonita mesmo. Opa! Como é que foi isso? Foi Benjamin Netanyahu, por coincidência ele também é capitão do Exército, paraquedista também, e foi a segunda vez que eu visitei aqui Você já tinha ido? Sim, a Terra Santa. Também fiquei muito feliz, assinamos bons acordos, e Israel é um país que está completamente aberto para o Brasil. Ok. Eu não conheço ainda. É bonito? Vale a pena ir. Comeu bem? Não existe comida como a brasileira, né? É que eu gosto de um quibe, uma esfirra também. Eu sei Mas lá vai bem, lá vai bem. É. Você cozinha? Eu Mal. faço o miojo lá. Mal, cozinha mal. Opa. Ixi, ficou mole agora. Agora deu até pra chorar. Conta pra mim. Coração de pai. Bonitinho. Deve ter mudado bastante pra ela, Sim. né? Que fofo, minha vida. Linda sua filha, parabéns, viu? Né? Foi eu que fiz. Muito bem, puxa a beleza da mãe, isso que eu falar. Olha só essa foto que você falou antes e olha que bonitinha a foto. Tá com presidente 92 aninhos, O presidente se emociona com vendo a 7 mãe. filhos, não é fácil não ainda. Ela era brava? Não. Ela tranquilíssima. Que fofa. Minha mãe é dona da minha vida, ou não? Com certeza. Já comprou presente para o Dia das Mães? Não comprei não. Até porque fica difícil mandar. Deixa o Pode irmão meu comprar, o irmão lá do Vale Ribeira. Olha essa foto, gente, olha. Essa Lembra dessa foto? 1974. Minha mãe... Eu não estava nem nascida ainda, não posso comentar. Bonita foto. 1974. Conta pra gente quem são, conta pra gente. Minha mãe, irmã mais velha, irmã do meio, irmã mais nova, o outro irmão aqui que está hoje em dia com 55 anos, é capitão da reserva do Exército. Tá eu aqui. Tá bonitão, hein? Opa. É uma instituição ao qual eu devo quase tudo na vida, né? Nosso Exército. Muito bem. Hoje já está terminando, mas eu tenho umas curiosidades meio básicas, assim. Como é que faz para... Você gosta de morar aqui no seu novo lugar? A casa ela é muito ampla. É grandona Gostaria demais. que fosse aí Um pouquinho menor. um 20% daquele tamanho estaria muito bom, mas oferece todo o conforto. Tenho tudo lá naquela casa. Eu gostaria que a população tivesse 10% do que eu tenho. Tá? O Papa não quis morar no Vaticano, ele resolveu morar num lugarzinho menor. Mas para mim fica se eu alugar um Difícil, apartamento viável. pequeno aqui fora, imagina a quantidade de segurança tem lá Ele vai embaixo. terminar loucura. A preocupação de lá eu estou livre de certos tipos de Riscos. riscos, né? Aí fora não. Né? E sou Tá, mas o que você... obrigado a ficar lá, vamos dizer, para poder bem cumprir o meu mandato. Faz parte do pacote. Sim. Tá, mas o que você sente falta, assim? Você pode mudar algumas coisas do seu quarto? Sinto falta não dou bola para isso, tá? Tá, mas e a Não Michelle, arrumo não quis- nada, não. você não trocou o Não, colchão? nem dou bola.
Ela reclama muitas vezes, ela faz alguma coisa e você não prestou atenção, já fiz há uma semana, é natural. Típico de homem. Ok. Mudou o cabelo, você nem nota? Não, não noto, não noto, não noto. Gente, o presidente é igual a todos os homens que a gente conhece. Como é que você não nota no cabelo? Nós homens somos iguais. Não nota, a mulher pinta o cabelo vermelho, corta, você nem notou. Não, não noto não. Que horror. Tudo igual homem, né? Homem é tudo igual. E ali pra mim, tendo onde dormir, Mas faz um ranguinho de noite, dá fome. Dá. Você desce lá na cozinha? eu desço lá embaixo, tem um pessoal também que serve lá, né, são os taifeiros, são pessoas excepcionais e viraram rapidamente meus amigos. Mas você consegue fazer um ranguinho você sozinho? Faço uma fruta ali, um sanduichinho? cachorro quente, isso é rapidinho ali. Quando a esposa não está em casa, que às vezes ela sai, eu não saio, né? E eu me viro lá com o pessoal que está da segurança lá na casa. Bolsonaro, se você me permite dizer, eu acho que a Michelle é mal aproveitada, porque o Brasil gosta dela. É uma mulher bonita, eu adorei o discurso dela em Libras, eu realmente queria mais ela com a gente. Aliás, quero fazer um convite para que ela venha no Cinema Night, eu acho ela bonita, eu acho ela carismática, realmente eu acho que ela está fazendo falta. Ela tem a sua maneira de ser, ela abraçou a causa das pessoas com deficiência, né? E faz, junto com o Osmar Terra, né, o nosso ministro, o que é possível nessa área. Não é remunerada, não pode ter funcionário com ela, não estamos reclamando disso não, mas ela tem 2 filhas dentro de casa também. Nós temos um presente para o presidente, mas eu só vou fazer essa entrega depois dos comerciais. Eu acho que ficou meio óbvio o presente, tá? Eu acho que todo mundo fez, mas tudo bem, eu sou uma mulher óbvia. Ele já dedurou meu presente, em inglês a gente chama de party pooper, estragou a spoiler, mas tudo bem, tá aqui o presente. Pela vai. fita verde aqui, eu deduzi, né? Não sei, só puxar, não sei se eu vou acertar. Ih, a camisa do porco. Todo mundo é palmeirense na casa? Não, meus filhos aí, alguns me traíram, né? Até aproveito o momento aqui. Chegou alguém antes para levar, é assim que funciona. Aqui para dentro, peraí. Palmeiras de coração. O meu nome eu devo ao Jair Rosa Pinto, né, que era meia esquerda do Palmeiras e da seleção. E quando eu nasci naquele tempo, geralmente era parto normal e parteira. O meu também foi parto normal. O vizinho gritou, né? Homem e mulher. Meu pai falou homem, então bota Jair. Porque hoje, 21 de março, era aniversário da Jair Rosa Pinto. Eu dedico aqui, se me permite mandar um abraço para o Felipe Melo do Palmeiras, ao qual de vez em quando eu converso com ele, e ele foi uma pessoa maravilhosa comigo desde há muito tempo antes das eleições. Então é palmeirense mesmo? Lá no Rio eu adotei o Botafogo, né? E agora, inclusive, no próximo domingo vai ter Palmeiras e Botafogo, se não me engano. E aí agora? Para quem torce? Eu não vou torcer para nenhum dos dois, Sei. porque eu vou estar no casamento do meu filho. Eu gostaria de ir lá no estádio Mané Garrincha, mas não vou poder ir. Tá, mas para que lado que cai o coração? Palmeiras. Eu não posso responder essa daqui. Olha, já tá virando presidente mesmo, tá começando agora a achar que Essa eu todos não são posso filhos. responder. São todos filhos agora, né? No final, tem um bom jogo. Eu torço Palmeiras, Botafogo, né? É isso aí, já virou presidente, eu torcer pra todo Mas mundo. quando os dois times jogam, eu confesso que fico quieto. Que seja um bom jogo e com paz. Sim, com toda certeza. Olha, Bolsonaro, eu quero agradecer, eu vou dizer que ele é uma pessoa extremamente grata, que logo que eu pedi entrevista ele deu, e vou falar que gratidão é uma qualidade muito boa que as pessoas têm. Eu torci a favor do outro governo, porque eu acho que a gente tem que torcer a favor, a gente não pode ser aquele porco que fica torcendo contra, então eu estou torcendo muito a favor, porque eu sou a favor do Brasil antes de mais nada, né? E eu quero o meu país um país melhor. Você quer deixar um recado para alguém, falar alguma coisa importante? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Logicamente foi um tom um pouco diferente no passado, porque a função que eu ocupo no momento, obrigado pelo reconhecimento. Nós precisamos aprovar a reforma da Previdência para que o Brasil realmente saia da situação complicada que se encontra e para que no futuro, né, as futuras gerações possam se aposentar. E no mais, Luciano, peço a Deus que continue nos apoiando, tá certo? Nos iluminando, para que a gente possa realmente fazer um governo que satisfaça os 208 milhões de habitantes que nós temos no Brasil. Muito obrigada, presidente, pelo seu tempo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Boa noite.